Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje o colega jornalista, educador Pedro Mota Cortella e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui com vocês. Legal. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Em pleno carnaval. Roberto Mohamed. Muito bem, minha gente. Eu queria agora chamar um VT que trata de 3 anos da guerra da Ucrânia. Até parece que começou ontem, mas já se passaram 3 anos. Vamos ver. Dos 13 mil mortos, 2.400 eram menores. Além dos civis, 46 mil soldados ucranianos morreram e 380 mil ficaram feridos em combate. Muitos eram cidadãos comuns que foram convocados e obrigados a lutar pela lei marcial decretada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Dos mais de 6 milhões de refugiados que foram para outros países, mais da metade voltou por falta de condições financeiras de viver fora. A maioria vive como desalojado interno dentro da própria Ucrânia, jogado de uma cidade para outra, fugindo dos ataques russos. 55% da população sofre com problemas psicológicos. O prejuízo com a destruição da infraestrutura, incluindo energia e prédios, passa de 170 bilhões de dólares. 20% do território ucraniano foi ocupado pela Rússia. Com a eleição do presidente norte-americano Donald Trump, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky perdeu apoio e status e vem sendo pressionado a ceder parte do país para a Rússia. Trump também exige receber de volta o dinheiro que os Estados Unidos investiram na guerra e, para isso, quer o controle das reservas naturais da Ucrânia. Pressionado, Zelensky ainda tenta não perder tudo e admitiu a possibilidade de trocar o cargo pela entrada da Ucrânia na OTAN, condição negada por todos, inclusive pela própria organização e pela Europa. Muito bem, aí está as consequências devastadoras dessa guerra de 3 anos e o presidente Zelensky admitindo até deixar o cargo com o fim da guerra. Pedro, Roberto, gostaria de ouvi-los. Depois da eleição do Trump, né, Chico, a situação para o Zelensky realmente é questão de tempo. Muito difícil. Né? E da guerra, né? É uma das promessas também de campanha do Trump, acabar, resolver esse conflito, e nisso ele tem realmente uma voz ativa e já está se caminhando para o que pode ser o desfecho desse conflito. Agora, pouco se fala do primeiro ano dessa guerra, que foi mais marcante para todo mundo, quando a Rússia cometeu diversos crimes de guerra ali, principalmente na parte mais próxima ali da fronteira entre Rússia e Ucrânia. A gente via as imagens, né, aquelas imagens de guerra que chocam, né, o povo, e elas são brutais, e isso vai passar para a história como passam outras guerras e outros confrontos, outros conflitos. Então, não vai ter um preço a ser pago pelo Putin por isso. A gente não vai ter esse desfecho humanitário da guerra nesse sentido. Isso é muito ruim. Agora, eu acho que a gente caminha para o final desse momento que vai efetivamente deixar a Rússia como dona de parte do território da Ucrânia. Eu acho curioso, às vezes a gente parte de alguns conceitos, né? Os russos invadem a Ucrânia, os ucranianos nunca foram uma nacionalidade. É como falar, os paulistas enfrentaram os brasileiros. O paulista é um brasileiro. São Paulo nunca existiu como país. A Ucrânia nunca existiu como país. A Ucrânia é a mãe da Rússia. A Rússia começa a se formar como nação na Ucrânia. Onde hoje está Kiev foi a primeira capital do Império Russo. Depois vem Moscou, a expansão do Império Russo. Então, o ucraniano é o paulista. A Bielorrússia são os cariocas e os russos são os mineiros. Na verdade,
Foi uma ficção criada por Lenin, que sempre foi criticada pelo próprio Stalin, e Putin repete isso o tempo todo. Stalin, que era georgiano, a Geórgia é um outro país que nunca existiu, não foi invadido. Se há uma região que foi invadida, inclusive não era da Ucrânia, é a Crimeia, tanto que houve a Guerra da Crimeia, isso no século XIX. Então, vamos deixar claro que a Ucrânia nunca existiu como um país. Com a fragmentação da União Soviética, aquela denominação, e aí entra o que Stalin criticava a Lenin, essas unidades semi-autônomas, que eram as repúblicas socialistas soviéticas, passaram a dizer, não, eu sou um país. E foi assim que nasceu a Ucrânia, a Bielorrússia, a Geórgia, Uzbequistão, Cazaquistão, e seja lá o raio que parta aquelas repúblicas todas. Então, falar em povo ucraniano, identidade, eles nunca tiveram identidade. A história ucraniana é a história da Rússia. É isso que é a questão central da coisa. Por que eu estou falando isso? O Trump é maluco? É. Mas quando ele coloca a questão do Zelensky, o Zelensky vem, a falta de memória é curiosa, né? O antecessor do Zelensky foi assassinado pelo povo, retirado de dentro do palácio e assassinado. O antecessor do antecessor do Zelensky. O povo ucraniano é considerado muito violento, tanto que as tropas, os grupos militares ucranianos, dentro da estrutura do Exército Vermelho, eram as tropas de elite. Porque os caras não têm medo. Uhum. Então, existe uma coisa nessa história toda, e a gente precisa conhecer a história, de que a Rússia, ela quer um dirigente na Ucrânia, falou, você pode existir, mas você tem que estar do meu lado. Essa história de fazer parte da OTAN é todo o início da questão. Mas ali foi uma provocação clara, e as pessoas não conseguem entender, mas por que não pode? Simples. A Rússia não é amiga da Europa. E muito menos era dos Estados Unidos quando na mão dos democratas. Uhum. A entrada da Ucrânia na OTAN significava a possibilidade de mísseis de curto alcance nucleares a menos de 150 quilômetros de Moscou, dentro do alcance desses mísseis. Se a gente for lembrar, na década de 70 houve uma crise grave de mísseis de curto alcance por causa dessa questão toda de mísseis de curto alcance na Europa, na fronteira da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, e que os Estados Unidos não aceitavam os mísseis soviéticos, eram os SS-20, se não me engano, que eram os mísseis que iam ser colocados em Cuba. Na década de 60. Eram mísseis estratégicos que a União Soviética jamais teria condição de atingir o solo americano. Em Cuba, sim. Aí o americano disse, não pode. Aí quase fomos para a guerra por conta disso. É muito curioso essa forma de se montar. O Putin não aceitava a entrada dela, não é porque ele não aceitava que a Ucrânia deixasse de estar sob influência dele. Ele não poderia permitir mísseis estratégicos de curto alcance perto de casa, perto da capital. Isso é um status quo militar que as pessoas aqui no Brasil, que a gente nunca entrou em guerra com ninguém, a não ser, coitado do Paraguai, a gente não consegue conceber o que é isso. Jogando War. Tem que jogar War. Tem que jogar War para poder. Não tem noção do que seja uma guerra. Exato. E aí começa a acreditar. O Trump, quando chama o Zelensky de ditador, é porque é o seguinte, vamos colocar as coisas claramente, não é porque você não concorda com o cara e não gosta do cara que você vai. A Polônia suspendeu a ajuda dela para a Ucrânia e denunciou que ficou claro que estava havendo desvio de dinheiro do Zelensky com os comandantes militares do dinheiro que vinha da Polônia. A Polônia cancelou a ajuda. Outros países europeus começaram a fazer o mesmo. Só estão mandando dinheiro lá a Alemanha, França e Inglaterra. Só. E os Estados Unidos. Por quê? Por causa das denúncias de que está havendo desvio de dinheiro. Eles estão ficando milionários. A guerra é um grande negócio. Além disso, Zelensky vai se eternizar no poder porque ele decretou lei marcial. E aí quando você vê... Houve um trecho na matéria feita pela TV Cultura, que está de parabéns, que ela fala que eram jovens que foram obrigados a se alistar, que tentaram fugir e foram presos pelos próprios ucranianos.
Porque eles não queriam ir para a guerra. Porque os ucranianos não entendem por que eles estão brigando com a Rússia, onde mora uma boa parte das suas próprias famílias. É a mesma língua. Por isso que a guerra acaba tendo contornos ainda mais dramáticos. Exato. É algo como se fosse uma luta meio fratricida. Vários habitantes da Rússia têm parentes na Ucrânia, porque não eram países. Era o mesmo país, era o paulista indo trabalhar em Minas. E a gente não entende esse tipo de coisa. Mas o Trump não falou o que falou por nada. Vamos deixar claro. Quando ele descreve o Zelensky como um ditador, é porque antes da guerra, ele levou o país àquela... Ele sabia que o Trump... Olhem bem, que eu vou falar aqui. A hater vai dizer que eu sou o sabe-tudo de novo. Mas o Zelensky foi eleito com uma pauta anti-Rússia, só que ele ultrapassou todos os limites do que ele sabia que era esticar demais o elástico. Sim. Lembrando que ele é um comediante, né, ator. Ele é o tiririca influenciador. Ator, exatamente. Um influenciador que chegou no governo. Influenciador. Vamos comparar ele com o Gustavo Lima ou com o Marçal? Mas ele foi mais ou menos isso. É isso que dá colocar um cara desses no poder. Ele fazia no programa dele, onde um dia eu vou ser presidente. Então ele já fazia isso quando ele era comediante de stand-up. É como votar nesses caras que fazem show. Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos virar presidente da República. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando defende, e eu tenho falado isso, o Zelensky não é um líder confiável. E isso pode comprometer a segurança da Ucrânia. Porque a Alemanha, a França e a Inglaterra estão mantendo suas posições, mas se a política virar internamente em todos eles, e a gente está vendo que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, ele vai ficar sozinho. E aí é o que o Putin... é mel na chupeta para o Putin. Ele perdeu o apoio e caiu. Seria uma questão interna. Exato. Muito bem, vamos para o intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. De volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista Pedro Cortella e também o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E nessa série de VTs internacionais, nós vamos ver mais um agora, que foi o fechamento da agência USAID nos Estados Unidos por Donald Trump e seu secretário-ministro Elon Musk. Vamos ver o VT, por favor. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, é responsável por 40% de toda a ajuda humanitária oferecida no mundo. Elon Musk chamou a USAID de ninho de vermes e disse que é preciso eliminá-la. A sede da organização, em Washington, amanheceu fechada. Só em 2024, a USAID destinou mais de 70 bilhões de dólares para uma série de ações em áreas de conflito, implementações de melhorias sanitárias, transição energética e programas de combate à corrupção em países carentes. No leste europeu, em países que se tornaram independentes da União Soviética, com a promessa de apoio dos Estados Unidos, a ajuda foi cortada de maneira abrupta, paralisando o trabalho de agências que promoviam inclusive a democracia, defendida por Washington. Sem dinheiro, escolas e centros médicos na África também fecharam as portas. A questão da ajuda humanitária é fundamental. Isso não pode ser também desconsiderado pelo governo americano. Isso é fundamental para a sobrevivência de tantas e tantas instituições e entidades que cuidam exatamente da ajuda humanitária aos povos que mais precisam. Roberto, Pedro, o mais curioso é o seguinte, a USAID foi criada em 61, mas ela foi implementada pelo Kennedy. E quando eu falo aqui que todo mundo coloca os democratas como caras de esquerda, eles são extremamente belicosos. Foi o Kennedy que enfiou os Estados Unidos na atoleira do Vietnã. E ele cria o USAID, não porque era bonzinho,
Primeiro eu precisava unificar os planos de ajuda que já tinham começado no final da década de 40 e início de 50 com o Plano Marshall na Europa. Criaram a USAID, que é a Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. Ela não tem nada a ver com saúde, embora o aid, muita gente confunda isso. Ela, na verdade, é uma agência que centraliza todos os programas de apoio internacional que os Estados Unidos criaram durante os anos 50. Está virando uma zona administrar isso. Uhum. E aí se criaram esta entidade que o Kennedy efetivou. E o Kennedy descobriu, e aí ele trabalhou junto com a CIA, que era uma possibilidade enorme de se enfronhar na política dos países em desenvolvimento. A USAID participou do golpe de 64, do golpe no Chile, do golpe da Argentina. Então, os caras não são santos. O problema é que, lógico, para você tem um custo. Você quer mandar no mundo todo, virar o xerife, e na época da Guerra Fria ela fez o seu papel. Quando a Guerra Fria acaba, o desmantelamento da União Soviética, se questiona para que manter? E aí os Estados Unidos se colocam assim, agora eu quero mandar no mundo todo. Agora é que eu preciso dela. Uhum. Então, você vê que nenhum presidente republicano mexeu com ela, muito pelo contrário, todos mantiveram ela no papel dela, que é o quê? Manter a influência americana em tudo, culturalmente, economicamente. A USAID é mais importante que o FMI, é mais importante que o Banco Mundial. Ela não financia ajuda para os índios na Amazônia porque ela é boazinha. É para manter as empresas americanas que estão presentes na Amazônia fazendo o que querem sem controle estatal nenhum. É ela que dá dinheiro para as ONGs. É ela que cria ONGs onde é necessário. Então, a USAID não tem santos. O Trump está dando um tiro no pé, na minha opinião. Essa história dele de cortar tudo, ele está diminuindo a principal agência influenciadora da política, economia e cultura americana no mundo. Para mim, é um tremendo tiro no pé. Quando você entende mais a visão do Musk, que é o grande responsável pela aquele escritório, né, do Dodge, né, que é o departamento que foi criado sob o comando dele para diminuir, para aumentar a produtividade do governo norte-americano, para cortar despesas extras, ou seja, para fazer o estado mínimo deles ali sob a ótica do Elon Musk. Talvez na visão dele, a agência ela não tenha mais essa necessidade de controle, de influência, porque ele entenda que os meios digitais vão fazer esse papel, ou já estão fazendo. Né? E principalmente as empresas dele. A cada 2, 3 dias sai uma notícia na imprensa norte-americana sobre inúmeros conflitos de interesse que cada ação do Elon Musk tem com empresas dele ou pessoas ligadas a ele, ao grupo dele. Esse escritório, eu estava lendo uma reportagem super interessante do grupo dele, né, das pessoas que respondem para ele no Dodge. São estudantes de Stanford, molecada recém-formada ali, que estava com ele na Tesla, que estava com ele na SpaceX, e que estão ali com acesso a dados do mundo inteiro, não só do norte-americano, ou seja, quando ele fecha essa agência, é óbvio que os documentos estão voltando ali para ele, né, para colocar inteligência artificial, para otimizar tudo aquilo, para colocar automatização de vários processos ali que eles demorariam anos para fazer, só que com um braço altamente tecnológico, eles vão ter uma inteligência ainda maior para criar outras formas de ação do governo norte-americano influenciando o mundo. E o que vem por aí? O que vem por aí é o fim da democracia norte-americana, né? A gente pode dizer isso. Eu, se fosse para apostar isso, é o que eu apostaria. A gente comentava em outro programa na semana passada que a gente tem uma geração que não tem lembrança da ditadura e, por isso, ela cresceu sem essa referência e sem esse medo. E, portanto, ela é suscetível a voltar a esse tipo de governo, a colocar um ditador no poder. Você veja o questionamento que é feito com relação ao filme O Ainda Estou Aqui. Exato. Certo? E nos Estados Unidos eles nunca viveram uma ditadura, né? Eles não têm essa experiência. Mas sempre tiveram medo. Porque a Constituição americana é do jeito que é, justamente para evitar isso. Exato. Mas eles vão chegar lá, eu acho.
estão chegando. Um detalhe aí que a gente tem que... O Pedro matou de vez, porque eu ia falar no retorno. Para mim tem a mão do Zuckerberg, como é que é o nome do turco do Google? Jamin? Não. Eu sempre esqueço. E do Musk. Do indiano, né? E o Bezos. Os 4 estão trabalhando num total... o único cara de tecnologia que não está enfronhado nisso é o Bill Gates, Sim. que é o maior crítico deles. Inclusive, por isso ele determinou, junto com o conselho de administração, ele não é mais o presidente da Microsoft, mas que a Microsoft vai lançar uma rede social dela, justamente para tentar acabar com esse império que eles montaram. Pedro trocou na ferida. E o USAID pode ser substituída tranquilamente pela Meta. E faz a mesma coisa. Eu não preciso mais ter um agente da CIA dentro de um país. Eu faço o controle digital. Saudades do tempo que o bilionário mais influente do mundo era Bill Gates, era Warren Buffett, que são pessoas que doaram a maior parte das suas fortunas agora para suas instituições, né? O trabalho que a Fundação Melinda Gates faz na África, assim... Mas eles são partes do mesmo problema, no final das contas, né? Eles criaram todos. Agora, é muito curioso, o Pedro tocou na ferida quando ele fala o seguinte, a partir do momento que eu não preciso... O conflito de interesses do Musk é uma coisa que causa arrepio, e o americano, ele é avesso a esse tipo de coisa, e a legislação americana é toda montada para evitar ditadura e para evitar isso. A primeira lei antitrust nós tivemos bem depois. O CAD brasileiro, ele nasce inspirado com toda a legislação americana para evitar monopólio ou oligopólio, que é a lei antitrust americana. Gente, o Musk quer taxar carro americano, carro chinês nos Estados Unidos para vender Tesla. Os chineses estão vendendo só carro elétrico lá. E já ultrapassaram a Tesla. Ninguém quer aquela porcaria. Quando ele fala do TikTok, que o próprio Congresso veio com essa história de tinha que vender metade, e o Trump falou, não tem problema, a gente resolve aqui. A empresa do Trump, essa que está junto com o Rumble processando o Alexandre de Moraes, é ela que vai ser sócia do TikTok, podem apostar. Os conflitos de interesse são tão escrachados, e eu não consigo entender. E aposta no que eu vou falar agora. Até o final do ano, a próxima vítima do Musk já está escolhida, é a NASA. O que ele quer transformar? Ele já disse isso numa entrevista. Ele quer transformar a NASA numa agência de pesquisa. Não vai mais controlar voo, a missão dos Estados Unidos para a Lua não vai ser feita por ela, vai ser feita pela SpaceX. Foguete é comigo. Olhem o que ele já fornece para a NASA, né? Os contratos maiores. A NASA não constrói mais nada. Os maiores contratos deles são estatais. Olhem um absurdo. Olhem um absurdo. É um conflito total de interesse. Total. Ele vai sair do governo Trump, se não acabar antes, mas ele vai sair do governo Trump como o homem mais rico do mundo. Mas anos-luz acima de qualquer outro. E os únicos que podem tentar fazer alguma coisa para não deixar ele disparar são justamente Zuckerberg e o Bezos. É tanto conflito que deixa de ser conflito. É tanto conflito que ele está organizando tudo para ser uma coisa só. Entende? Existe o termo cunhado pelo economista grego, que é o tecnofeudalismo, né? Que eu esqueci o nome dele, não vou conseguir porque a pronúncia é difícil, eu boto no próximo bloco. Mas que é o tecnofeudalismo, que é justamente chamar esses caras, Musk, Bezos, Zuckerberg, de oligarcas, né? Pessoas muito poderosas, com muito poder, que acabam controlando o governo ali, né? Ou seja, não é só na Rússia que existem os oligarcas do gás. O tecnofeudalismo pressupõe que a gente vai viver uma ditadura comandada pelas big techs, em conluio com um governo que é totalmente comandado por eles. Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. Então, é o que teremos, provavelmente, em breve, conforme o Pedro acabou de nos colocar. Muito bem, senhores, eu vou pedir
licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Pedro Cortella, que aliás está nos devendo o nome do criador do tecnofeudalismo. Do termo tecnofeudalismo. É o Yanis Varoufakis. Ele é grego, economista. Inclusive, teve um cargo, se eu não me engano, no ex-ministro de economia da Grécia. Mas a grande questão que ele faz, o paralelo que ele faz, é comparar justamente o período do feudalismo, o que acontecia ali na Europa, com esse momento que a gente está vivendo agora, que não deixou de ser um período das trevas, né? Ali da Idade Média, em que existiam pequenos feudos que eram controlados por grandes senhores, Corremos o risco, portanto, de vivermos, nós temos até imagens. Olha só, exatamente. Temos aí, correndo o risco de vivermos um período das trevas tecnológicas. Muito bem, senhores. Roberto, eu vou mostrar agora um VT de uma avaliação sobre o povo americano de um grande humorista norte-americano, George Carlin. Vale a pena. Vamos ver o VT, por favor. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public. Avaliação. George Carlin. A gente se identifica, né? É curioso. Quando o Pelé disse, eu acho que foi nos anos 80, que o brasileiro não sabe votar, o mundo não sabe votar. Se a gente prestar atenção no que aconteceu na França, a gente vê até o quanto o Macron é inteligente. Porque quando ele convoca eleições, e todo mundo diz, ele é louco, ele vai perder, ele sabia que o medo iam sair, você tem 4, 5 correntes políticas. O medo de que a extrema-direita assumisse o poder, ele acabou provocando a união de todos os outros contra eles e conseguiu garantir a governabilidade. Nesse ponto ele foi muito inteligente, ele teve uma visão do espectro político muito inteligente e mostra o quê? Que o povo francês é gado. Como o povo alemão. Aquele povo miserável, pobre, de uma região que não tem o desenvolvimento do Ocidente, na Alemanha Oriental, que faz a vitória, porque a vitória esmagadora para ficar em segundo lugar da extrema-direita, veio de lá, onde eles estão passando fome. Quando ele fala do povo americano, ele acabou de explicar por que Trump ganhou. Ele acaba de explicar por que a gente elege o Congresso que a gente elege, por que a gente tem um Lira como líder político no Brasil quando ele é ralé. A gente começa a entender por que a gente tem um Alcolumbre presidindo o Senado, um Renan Calheiros. Por que o Jader Barbalho, que foi um tremendo bandido, tem um filho governador, outro filho ministro, e todo mundo esqueceu o que o pai dele fez na política. Todas essas lideranças de hoje foram criadas naquele espectro político horroroso dos anos 70 e 80, com Toninho Malvadeza, que foi de onde esses caras vieram. Sarney, Jader Barbalho, todos eles viraram ícones políticos. Eles chegam a ser homenageados. Caciques, isso aí, né? Filho, querer refazer hoje referências no Brasil. Exatamente. Caciques, né? O Congresso é tão ruim, o nosso é tão ruim,
que essas figuras são referências hoje. Porque eles ainda eram melhores do que os que hoje. Porque os de hoje são exatamente como ele falou, os ignorantes. Eles não têm a esperteza política que os outros tinham. Dá pra gente fazer o paralelo, né? Essas pessoas, elas nasceram em cidades brasileiras, foram criadas por pais brasileiros, estudaram em escolas brasileiras, se formaram eventualmente em universidades brasileiras, frequentam igrejas brasileiras, estudaram universidades brasileiras, trabalharam em empresas brasileiras, fundaram empresas brasileiras, estão aqui no nosso povo. This is the best we can. Esse é o melhor que nós podemos. Esse é o que reflete a nossa sociedade. Isso se chama democracia. Ela não é perfeita, mas ainda é o melhor que temos, né? Esse é o grande paradoxo da nossa existência. E o George Carlin, não posso deixar de falar, que eu sou muito fã. Esse vídeo aí, ele é de mais ou menos 91, 92 ali, que ele já estava um pouco mais velho, assim, mas ainda é muito atualíssimo e muito direto. Ele era muito bom. Ele é um dos comediantes norte-americanos, provavelmente pai, né, de várias linhas da comédia, um dos primeiros caras do stand-up mesmo, assim, que fundou mesmo esse tipo de comédia lá atrás. E ele é um cara muito bom de jogo de palavras. Sim. Então todo esse texto escrito por ele é super bem com os tempos e movimentos enquadrado, e por trás ainda tem uma reflexão que a gente ri, mas a gente pensa. E o humor, ela é uma das formas de reflexão e de pensamento críticos mais incentivadas. Ele tem seguidores no Brasil. Uhum. A gente nota que tem alguns... Você tem aquele humor escrachado, é o humor pelo humor, e agora tá meio que virando moda, essa coisa de ficar mexendo com a plateia. Eu acho que começa a acabar o roteiro de piadas, e começaram a descobrir. Você tem aquela menina, que o programa dela todo é mexendo com o público. Quer dizer, perguntar o nome, aí dá risada do nome. Você faz, aí avacalha, xinga a pessoa. Eu não acho que isso é humor. Mas tem um cara muito inteligente, eu vou tentar lembrar o nome dele, que está fazendo um programa. O show dele é todo baseado em vídeos. Ele pega esses vídeos dos coaches, dos idiotas, e fica mostrando num telão e falando em cima. O cara é muito inteligente. Ele é muito inteligente em relação a isso. O Davidson tá sacaneando a gente, né, Chico? Porque o reloginho a gente fica perdido sem saber que horas que o bloco acaba. Mas é justamente é o humor que faz você pensar como era o humor brasileiro. O humor inglês também é assim. E o brasileiro fica dizendo assim, americano não sabe fazer piada porque não tem os problemas que a gente tem. Não, eles têm. E isso é um exemplo de que o humor americano e o humor inglês são extremamente inteligentes. O nosso resvala para essa coisa de achar que o humor é só falar palavrão. Mas existe. A cena de stand-up do Brasil hoje cresce muito com... Claro, tem esse ponto que faz sucesso nas redes sociais, que muitas vezes, Roberto, é o começo do show que o cara grava, que ele sabe que é um improviso, que é algo que ele vai falar no tema quente, assim, nas mais diversas casas de espetáculo de stand-up, que hoje é um terreno fértil para os humoristas no Brasil. Muitas vezes ele tem um show, que são as piadas que ele vai construindo, que fazem parte do show, e ele deixa gravando os 10 primeiros, 20 primeiros minutos do espetáculo em que ele está improvisando. E nesse improviso surge essa piada bomba, essa piada que não faz sentido do cara, qual é seu nome? Joelison. Joelison, é Uber, sabe? Isso tem uma preconceituosa, que não tem graça, mas que funciona na rede social. E aí ele cria o conteúdo dele a partir disso, mas claro, o show, muitas vezes existem os ruins e os bons, mas que tem boas reflexões, né? Que tem justamente esse pensamento crítico, que tem humor político que não é simplesmente polarizador, assim como muitos fazem. Então, a gente... mas o humor político, às vezes, resvala, como dissemos outro dia, para uma conversa assim quase que escatológica. Exato. Como recentemente com o ex-presidente Bolsonaro, se referindo à questão da denúncia contra ele, e o presidente Lula, e respondendo também em termos inadequados para presidente da República, mas que
cabem Eu a acho que a gente humoristas tem de um mau exemplo, gosto. a gente tem um exemplo bem claro, e aqui não é porque ele está na TV Cultura, mas a gente sabe, a história dele é ligada à TV Cultura, mas a gente gosta muito dele, lógico. Infelizmente, até hoje não conseguimos convencê-lo a participar do programa, que é o Marcelo Taz. É mais ou menos a diferença entre o CQC e o Pânico. Eu acho que mostra claramente os dois estilos de programa. O Pânico era o escatológico puro, aquele humor de mau gosto, a esculhambação total, a ultrapassagem de limites que acabou servindo de escola, enquanto que o CQC era inteligente, porque aliava humor com política. Jornalismo com humor. Era uma coisa muito curiosa a ideia da criação do CQC, que muita gente fala assim, modelo argentino, tal. Não. O CQC brasileiro era bem diferente do CQC argentino. Dizem que o bolsonarismo nasceu do CQC e da Luciana Gimenez, e da Rede TV, né? Porque eram os programas em que o Bolsonaro ia, comentava e dava audiência justamente pelas coisas inusitadas que ele falava. E é engraçado que, criticando, você muitas vezes acaba servindo de escada para o cara construir a imagem de mito, Exato. Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Curiosamente, o outro movimento outra obra artística que deu origem a muito do pensamento conservador e de extrema direita hoje é o Tropa de Elite. Um filme que tem Wagner Moura no papel principal, com também o diretor José Padilha, que são pessoas abertamente, né, do aspecto da esquerda, e que o Capitão Nascimento é o personagem idolatrado pela extrema-direita. Assim, é o cara Razão pela qual Padilha já disse que não vai ter Tropa de Elite 3. Exato. Ele se recusa a voltar ao filme. E o Moura também já disse que não faria, mesmo que o Padilha concordasse em fazer, que ele não iria fazer mais. Ele meio que renega o personagem, porque ele viu no que se transformou. Sim. Quando, na verdade, o programa... E é engraçado, as pessoas olham o mesmo filme e conseguem enxergar duas coisas completamente diferentes. Capitão Nascimento não é um anti-herói. Não é um herói. O Capitão Nascimento é aquele cara... Não é um herói, ele é um anti-herói. Ele sai daquele cara, o militar, que acha que tem que tratar bandido bom e bandido morto, para se tornar um político anticorrupção, antissistema. Ele mostra o caminho. E aí ele no 2, né, ele pega ele continua sendo um policial truculento, né? E pega esse método e o brasileiro se identifica, ele vira o herói. E aí ele desboca no movimento dos 20 centavos, revoluções de 2013 ali, de junho, que é quando ele tira o político do carro, bate na cara, né? É um vagabundo e ele espanca o político ali. Aquele é o cidadão médio brasileiro sentindo que ele está fazendo justiça com as próprias mãos, com as próprias mãos. É pegar o político pelo colarinho e dar uma porrada. Você sabe um outro filme que também é nacional e que é idolatrado por eles e que, na verdade, surge com uma perspectiva e vai para outra, aquele Doutrinador, que criaram um herói brasileiro que matava corruptos. Essa eu não vi. O Doutrinador é uma espécie de demolidor, ele é aquele cara sem superpoderes, mas como esse imaginário da direita capturou esses filmes que tinham um aspecto crítico que eles desprezam. Sim, exato. Ou seja, quando o Capitão Nascimento sobe o morro e bate do estudante maconheiro de esquerda, aquilo é aquilo que pega, é aquilo que fica ali. Sendo que, quando ele está fazendo aquilo, é uma crítica ao estudante maconheiro de esquerda, mas é também uma crítica à violência policial, é também uma crítica ao método empregado. Só que precisa de um pouco mais de profundidade para você destrinchar essas camadas. Justamente por causa da coisa do preto e branco. As coisas não são em preto e branco. Existem tons de cinza. Exato. Quando você fala... A esquerda tem aquela mania, os ideólogos da esquerda, e aí vem a munição que se dá para a questão da segurança pública. A polícia nunca presta. A polícia sempre é violenta. E aí você acaba
Eu não estou elogiando o bandido. Eu não estou fazendo propaganda dele, mas indiretamente eu estou. E aí o outro lado diz, como é que eles não vão ser violentos com a bandidagem recebendo eles a tiros na favela? E às vezes matando gratuitamente, como se tem visto em São Paulo recentemente. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa que recebe hoje o colega jornalista Pedro Cortella e também o advogado do Roberto Mohamed, que é o comentarista do Opinião. Muito bem, senhores, no bloco anterior falamos um pouco sobre violência e esse tema remete ao que tem acontecido. Pedro, eu gostaria da sua análise, você que é paulistano, mora em São Paulo, com a violência em São Paulo. Tivemos recentemente a morte de um delegado de polícia, recentemente nomeado em São Paulo, estava de bermuda, na frente da sua residência, foi morto brutalmente. Um ciclista também morto em São Paulo, na região do Itaim. Uma médica de 67 anos de idade que foi agredida brutalmente por dois marginais, porque ela não tinha o celular. Ela saiu para correr, para se exercitar, sem o celular. Queriam arrancar o anel dela na base da dentada, tirar o dedo da... Ou seja, é uma coisa, isso acontecendo em São Paulo, em regiões, até regiões que têm monitoradas por câmeras, enfim. Pedro, a que atribuir tamanha violência? Parte da nossa característica que faz a gente ser brasileiro e que é diferente de outros povos, infelizmente, tem a ver com a condição de que aqui a vida vale muito pouco. É verdade. Aqui a vida vale muito pouco, é uma coisa sem muita explicação. Já li sobre da nossa formação cultural, da questão da nossa colonização, da forma como a nossa sociedade foi montada, dos lugares onde estão nossas cidades, da característica tropical que a gente tem, da diferença social que é muito grande, enfim. A gente busca explicação, mas a gente não acha para uma situação quando a gente vê um vídeo daquele da pessoa assassinada na bicicleta. Né? Não tem lógica, não se vê, não tem muito paralelo no mundo. A gente comentou no início desse programa o número de mortes, e é um dado que é sempre bom enfatizar e bater, é sempre bom a gente ficar comparando. Em 3 anos na guerra da Ucrânia, que a gente comentou no início desse programa, morreram 29 mil pessoas, sendo 16.500 civis, em 3 anos. Daí eu pedi aqui o dado do Brasil. Em 2024 foram 38.700 homicídios. Em 3 anos de guerra na Ucrânia, que a gente se choca, que a gente acompanha, morrem menos pessoas do que anualmente aqui no Brasil assassinadas. Ou seja, o que explica isso? Não tem explicação. Você sabe que às vezes lá no último programa que nós fizemos, Pedro, que a gente estava analisando o Jorge Viana no Roda Viva, a gente falou disso. Essa questão, quando ele fala da questão da pauta identitária, a gente falava no segundo bloco do programa, eu ouço às vezes, não, o Brasil é o país que mais mata travestis. Não, o Brasil é o país que mais mata travestis, é o país que mais mata negros, é o país que mais mata idosos, é o país que mais mata brancos, é o país que mais mata jovens, que mais mata... Gente, nós somos um país... que mais mata. Eu li 2 vezes esse livro, do Karnal, o Todos contra Todos. O Karnal destrói o mito do Brasil, brasileiro cordial. Isso não existe. Nós somos violentos, nós não temos empatia, nós não temos conceito de nação. Nação não é um país politicamente desenhado. É curioso quando você olha, talvez seja a herança da colonização. A defesa civil nos Estados Unidos, para eles é inconcebível existir cargo de defesa civil. Quem coordena a defesa civil é o Corpo de Bombeiros. Mas a defesa civil é voluntária. O americano gosta de fazer isso. O Brasil só teve uma experiência assim e que acabaram com ela porque não dava resultado, que era o comissariado de menores. Sim. Que eram pessoas voluntárias que trabalhavam, mas que é porque queriam ter a carteirinha para entrar de graça em casa noturna.
Na verdade, para eles, é inconcebível que alguém ganhe para cumprir o seu papel na sociedade. E nós dizemos que nós somos solidários. Que eles são um povo frio. Não, eles não são. Eles são solidários de verdade. É curioso. Saiu uma matéria outro dia, o cara falando que nos Estados Unidos, quem mora nos subúrbios, e os subúrbios lá é o contrário do que aqui, eles são mais caros do que morar. Lógico, o centro é mais caro, mas o americano médio, ele quer morar no subúrbio. Uhum. É aquela casa sem muro, com um jardim aberto. Você sabe que o vizinho lá, ele não vai na tua casa tomar café. Ele não fica batendo papo no portão com você. Mas ele sabe tudo que você faz. Ele te vigia. E ele não te vigia porque, como no Brasil, querem saber da vida alheia. Não. Ele te vigia para ver se você está cumprindo todas as regras que aquela comunidade estabelece para que a vida seja possível entre todos, a convivência seja possível entre todos ali. Então é ele que te fiscaliza. E é ele que vai te denunciar. É ele que vai chamar a polícia. Mas lá, quando ele vê se você estiver batendo na sua mulher, vai ter uma viatura na tua porta. O vizinho chamou. Mas ele não vai lá levar bolo para você. Ele não vai ficar batendo papo e cuidar da tua vida. Ele não quer, ele quer que a tua vida se dane. Ele quer que você cumpra as regras. Existe um conceito, isso é conceito de comunidade. E que o Karnal deixa bem claro no livro. Nós não temos isso. É muito claro isso quando você viaja. Eu tive a experiência de morar 6 meses no Marrocos, né, que é um país muçulmano, né, também extremamente pobre em vários locais, assim, mas você consegue andar nas ruas, inclusive cidades grandes, com uma sensação de segurança. Não se mata ninguém lá, né? Não se tem o acesso a isso. Pode se dar a questão da religião, a outra formação histórica, assim, mas você consegue andar por lugares pobres sem correr o risco de ser assaltado, de perder a sua vida. Passei minha lua de mel também em Cuba, lugares paupérrimos, né? Você anda por Cuba e não é assaltado, você não tem a questão da segurança. Milhares a gente pode teorizar sobre milhares de causas para isso, mas o que a gente não consegue é explicar por que se mata tanto no Brasil. Na América Latina a gente tem outros exemplos de lugares que também com pobreza, também com diferença social, Chile, Paraguai, Uruguai, que não existe esse nível de criminalidade. O que acontece com a gente que faz a gente se matar tanto, que faz a gente sofrer tanto, que faz a gente ter um mercado absurdo de carro blindado, né? Um mercado que só cresce, porque as pessoas não têm segurança. São jovens. E são jovens. E o pior é assim, Chico, eu gostava de dizer que eu era contra ter carro blindado, né? Sempre não acho legal, acho que eu estava tendo uma discussão com os meus amigos, aí é desistir de vez da sociedade quando você tem um carro blindado. Mas isso acontece até o momento em que você tem um caso desses da bicicleta na esquina da tua casa. Você vai pagar para ver? Se você tem a mínima condição? Aconteceu com o ciclista, aconteceu com essa médica idosa, que podia ser mãe ou avô daquele sujeito que a agrediu brutalmente, porque ela não tinha o celular. Ou seja, pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje eu não sou capaz de criticar, assim, eu não estou defendendo não ter o carro blindado, mas eu não sou mais capaz de criticar quando existe essa ótica de que, cara, realmente, a gente corre um risco diário que é imponderável, que não deveria existir. Exatamente, e você vê só o Brasil hoje, eu acho que é o país que mais blinda a indústria de blindados no Brasil. Isso não existe. Você fala para o europeu, isso não existe. É um conceito absurdo. Quando você vai contar para algum europeu, para um português, para um espanhol, para qualquer cidadão de fora do Brasil, você fala, não, mas peraí, jura? É mesmo? Vocês andam de carro blindado lá? O cara vem, ele questiona, parece que é mentira, parece que a gente está inventando alguma coisa, sabe? Mas você já reparou quanto a gente tem paradoxos na sociedade brasileira? Nós temos a segunda maior frota de helicópteros do mundo. Nós somos um país miserável e a nossa frota de helicópteros comparada à população é maior do que qualquer país do mundo. Em números absolutos, só perdemos para os Estados Unidos. Ou seja, na China, por exemplo, que cresce como cresce todo ano, eles não têm isso. A nossa frota de jatinhos, se não me engano, está entre as 10 maiores do mundo.
Tá diminuindo agora que tem. Então, a gente está vivendo um mundo, a gente vive num país que é um ninho, é um mundo de paradoxos, porque a gente tem um povo miserável num nível africano e, ao mesmo tempo, temos a segunda maior frota de helicópteros do mundo. Como é que a gente pode explicar esse tipo de coisa? E outro exemplo, já fui para o Quênia, mais pobre que o Brasil. Você não tem essa noção de insegurança. Lá também tem carro blindado, mas você não tem esse nível de mortalidade que a gente tem aqui, de homicídio. Olha, Pedro, isso aí vale um outro programa. É. Segurança no Brasil vale um outro programa, segurança pública, política de segurança. E nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque chegamos ao final. Pedro, agradeço mais uma vez a sua participação aqui na Opinião. Eu que agradeço, Chico. Sempre um prazer. Muito bem. Muito obrigado, Pedro Cortella. Muito obrigado, Mohamed, pela participação mais uma vez, nosso comentarista. E agradecer especialmente a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta para a próxima edição do Opinião amanhã. Muito obrigado e até lá.